Olá pessoal, boa noite, bem-vindos à sequência das aulas sobre Python, desse curso maravilhoso, que é o curso de automação com Python. Tá? Na aula de hoje nós iremos falar sobre integração do ChatGPT e Excel. Tá? Nas aulas anteriores nós fomos vendo já algumas aulas do que é o Python, tipo de dados no Python, estrutura de controle e tudo mais. E hoje, a partir de hoje, iremos falar, daqui para frente, iremos falar muito sobre automação com Python, como nós podemos integrar o ChatGPT, a API do ChatGPT e muitas outras tecnologias que nós já estamos habituados a lidarmos com ela. E por hoje será o Excel. Tá? Então, nesta aula nós iremos explorar a poderosa combinação da automação com Python e a API ou API do ChatGPT, que é uma interface de programação que nos permite nós inserirmos ou utilizarmos ou consumirmos recursos do ChatGPT na nossa aplicação. E ainda, para além disso, nós trabalhamos com Python e a API do ChatGPT, iremos fazer uma integração com o Excel, pois o Excel da Microsoft, tá? Então, nesta apresentação, você aprenderá como ampliar a sua produtividade e eficiência com soluções personalizadas. Não nesta aula propriamente, mas na aula a seguir, nós iremos construir alguns scripts em Python, com a integração da API do ChatGPT, para automatizarmos algumas tarefas, ok? Bem, então, vamos prosseguir. Conceitos básicos de Python. Bem, sobre os conceitos básicos de Python, já falei nas aulas anteriores. Basta apenas seguir as aulas que eu já publiquei no meu canal do YouTube, Professor Eugênio Nelson de Anguila, ou mesmo na minha página do Facebook, Professor Eugênio Nelson de Anguila. Tá? Lá naquelas 7, sensivelmente são sim 7 aulas, eu expliquei o que são Python, os fundamentos da linguagem, o que são variáveis, tipos de dados, estrutura de controle, de fluxo de dados, estrutura de repetição, dicionários, arrays, matrizes, listas. Então, naquelas aulas do curso de introdução à programação Python, já abordei sobre a sintaxe e a estrutura básica do Python, ok? Não fui muito profundo, mas conforme o próprio conceito diz, são conceitos básicos, ok? Então, para essas aulas, a aula de hoje e as aulas subsequentes, nós iremos trabalhar com algumas bibliotecas, algumas libraries já construídas, ou seja, que já vêm pré-definidas no Python. Tá? Vamos trabalhar com o Pandas, o NumPy e o Matplotlib. Tá? Então, o Pandas e o NumPy e o Matplotlib serão bibliotecas que nós iremos utilizar para nos permitir fazer análise e visualização de dados. Tá? Então, Pandas e NumPy irão nos permitir fazer as análises, e o Matplotlib, o Matplotlib irá nos permitir criar gráficos, e nós aqui poderemos visualizar os dados em tempos reais, tão logo nós vamos alterando alguns dados no nosso script, ok? E lá mais para frente nós iremos falar um pouco sobre o fundamento da programação orientada a objetos em Python. Tá? Você irá entender os principais conceitos da programação orientada a objetos, como aplicá-los em seus projetos de automação. Bem, todas essas tecnologias que eu reuni aqui, tá? O foco é fazer com que nós consigamos automatizar praticamente tudo no nosso computador, tá? Porque há muitas tarefas repetidas que nós vamos fazendo ao longo do tempo, que às vezes é muito maçante, mesmo no escritório, seja na escola, seja no local de serviço e tal. Há muitas tarefas repetitivas que nós vamos fazendo, e essas tarefas, por sinal, podem ser automatizadas, ou seja, o computador pode fazer essas tarefas
sem que nós interferimos e deixemos o computador fazer automaticamente. Um exemplo de uma tarefa que pode ser automatizada, por exemplo, é a tarefa de enviar e-mail, a tarefa de enviar mensagens via WhatsApp para uma data de clientes, né? Suponhamos que tens 800 contactos no WhatsApp e tens uma mensagem para enviar para as 800 pessoas, em vez de ficares ali no telemóvel a partilhar, então podes automatizar isso usando Python para essa tarefa ser executada mais rápida, tá? E é muito simples, com poucas linhas de código vocês vão perceber como é que isso é feito. Para além desse exemplo, também há a tarefa, por exemplo, de registro de dados dos alunos, por exemplo. Nessa fase em que gravo este vídeo, por exemplo, há inscrições a ser feitas nas variadas escolas do país e há muitos dados dos alunos a serem processados, tá? Professores a lançarem dados nas suas bases de dados, enfim. Essa tarefa também pode ser automatizada usando o computador e também um pouco de inteligência artificial, né? O ChatGPT para ler dados. Então nós vamos ver como nós podemos fazer esses trabalhos, ok? Bem, então, depois nós iremos fazer uma integração do Python com o Excel. Como é que nós iremos trabalhar o Python, uma linguagem de programação, integrar no Excel? Com isso, nós iremos fazer 3 funções principais, tá? Iremos potenciar 3 funções principais. A primeira função na verdade são 2, é de ler e escrever dados no Excel, tá? Nós iremos utilizar o Python para escrever, ou seja, primeiro ler, tá? Temos uma planilha de plano financeiro pessoal ou plano financeiro da empresa e pretendemos que ler esses dados de forma automática. Então podemos utilizar o Python para fazer essa leitura. E para isso, no Python, podemos utilizar a biblioteca OpenPyXL, né? OpenPy Excel, para ler, manipular e atualizar planilhas no Excel de forma automatizada. Parece complicado ouvir esses termos, mas quando nós metemos a mão na prática, irão perceber que não é assim tão difícil. Ou seja, até não é tão difícil. É simples, ok? E uma outra função que também podemos automatizar, tá? Nós iremos nós podemos automatizar tarefas utilizando Python no Excel. Nós podemos escrever scripts em Python que executam tarefas repetitivas no Excel, como por exemplo filtros, fórmulas e formatação, tá? Suponhamos que temos uma planilha, estou a falar por exemplo como professor, temos uma planilha na qual temos 8 folhas, né? Temos uma pasta do Excel que tem 8 folhas. Cada folha, por exemplo, representa uma das turmas que o professor tem, tá? Mas ali, por exemplo, o ato de lançar notas, o ato de fazer o cálculo de alguma fórmula, são repetitivas para cada folha. Nós podemos automatizar isso, escrevendo um script em Python para o computador fazer por si só essa tarefa, e ali o professor poderá fazer outras coisas ou trabalhos mais manuais, tá? Que exigem outro tipo de habilidades. E por último ainda tem a visualização de dados. Nós sabemos que o Excel por si só já produz excelentes gráficos e relatórios dinâmicos também no Excel, mas para esses relatórios dinâmicos serem produzidos no Python em função de um determinado volume de dados, nós também podemos automatizar isto utilizando Python, ok? Nós vamos ver isso mais lá para frente, porque anteriormente já falei sobre a biblioteca Matplotlib, que irá nos permitir fazer a visualização de dados. Bem, então depois nós iremos integrar a API do ChatGPT. Bem, o ChatGPT vocês já conhecem, tá? E antes de nós também fazermos propriamente antes de eu demonstrar como nós iremos fazer para conseguir a API do ChatGPT,
Também irei falar um pouco sobre engenharia de prompt, tá? Porque é muito importante quando falarmos sobre a utilização da API do ChatGPT, dominarmos um pouco sobre engenharia de prompt para o ChatGPT nos fornecer exatamente aquilo que nós pretendemos, tá? Então, nas aulas subsequentes iremos falar sobre como ter acesso à API, tá? Irás aprender a obter a sua própria chave do ChatGPT e integrá-la com o seu script Python. Isso é muito importante. Por quê? Porque se nós pretendemos automatizar tarefas do Excel usando o Python, os resultados dessa automatização têm que ser produzidas num outro ficheiro ou talvez na mesma planilha, como uma espécie de relatório. Mas para os dados não serem brutos, nós então, utilizando a engenharia de prompt, nós poderemos, engenharia de prompt com acesso ao ChatGPT, poderemos apenas colher a informação que nós desejamos na planilha ou no documento do Excel em casa, ou seja, em causa, tá? E ainda também, com acesso à API, podemos também utilizar o ChatGPT para gerar automaticamente textos, códigos, resumos e muito mais. E basicamente a geração de conteúdo é o que as pessoas mais fazem quando utilizam o ChatGPT gratuitamente, tá? Mas usando a API verás as vantagens e diferenças, como é que é muito benéfico usando a API do ChatGPT, tá? Ok. E ainda também podemos fazer personalização de perguntas. Conforme eu já disse anteriormente, iremos falar sobre a engenharia de prompt, tá? Em inglês, prompt engineering, tá? Para obter respostas personalizadas e relevantes do ChatGPT, tá? É aquilo que se diz, por exemplo, que a inteligência artificial veio para substituir alguns empregos e tal. Muitos profissionais estão com medo, mas na verdade não adianta ter medo, desde que não fiquemos para trás. Dali que veio a inteligência artificial, uma delas é o ChatGPT. Então nós devemos ir para além, e uma das áreas que eu recomendo é a engenharia de prompt, tá? Isso é que vai fazer muita diferença daquele profissional que só copia o que o ChatGPT gera e aquele que sabe perguntar, sabe colher de fato a informação devida dessas inteligências artificiais generativas, tá? E ainda também iremos falar um pouco sobre o fluxo de trabalho. Nós iremos combinar a API do ChatGPT com outros serviços e ferramentas para automatizar com processos complexos. Um dos processos complexos que nós podemos automatizar, por exemplo, há pessoas que usam muitos softwares, por exemplo, de contabilidade, e têm muitas planilhas dos seus clientes. Digo, por exemplo, os contabilistas têm muitas planilhas dos seus clientes, eles precisam de lançar esses dados, por exemplo, num software de contabilidade ou num software de faturação, enfim, ok? Então, mas esse trabalho braçal de preencher formulários, tá? Formulários destes softwares ou seja, digitando o texto, por exemplo, campo a campo, isso tudo também pode ser automatizado utilizando a API do ChatGPT com o Python, ok? Então, vamos ver isso também na utilização da API do ChatGPT. E ainda, continuando com a automatização de tarefas com Python e ChatGPT, iremos ver como gerar conteúdo, tá? Iremos utilizar o ChatGPT para gerar automaticamente textos, relatórios e código. Iremos também aprender como fazer análise de dados. Iremos combinar Python com a API do ChatGPT para obter insights valiosos a partir de seus dados, quaisquer que sejam os dados, tá? E ali, nesse caso em particular da análise de dados, vamos aprender também aqui a datasets para facilitar a leitura de dados, tá? E também iremos desenvolver alguns pequenos assistentes virtuais que respondem a perguntas dos usuários de forma ágil e precisa, utilizando a API do ChatGPT
e Python, tá? Se querem ver, por exemplo, um assistente virtual desenvolvido por mim, é só entrar no site ai.glaweb.com e lá está a nossa plataforma de inteligência artificial, que nós então utilizamos essas técnicas para termos nosso produto online, ok? Então, exemplos práticos de aplicação. Nós, com esse todo conhecimento que nós vamos abstraindo nas próximas aulas, tá? Por agora estou a fazer apenas uma introdução desse curso de automação com Python e ChatGPT, tá? Então, nós iremos aprender a criar relatórios personalizados com gráficos e análise a partir de dados do Excel, ok? Praticamente nós iremos utilizar o Excel para ser a nossa fonte de dados. Iremos criar vários datasets e a partir desses datasets produzir relatórios personalizados com gráficos e análises a partir desses dados, tá? Não vamos nos limitar apenas no básico, tá? Nós vamos fazer mesmo trabalho mesmo avançados nesses relatórios, ok? Nós também iremos aprender a criar, por exemplo, um agendamento de tarefas, por exemplo, tarefas repetitivas, como enviar e-mails, fazer backup de forma automática. Suponhamos que tu tens, por exemplo, uma reunião agendada para a próxima segunda-feira e, por sinal, esqueceste, né? E normalmente o que nós fizemos é marcar no calendário e o telemóvel ou o smartphone nos alerta na data da reunião, que temos reunião. Mas por que não fizemos diferente? Em vez de nós agendarmos, por que não fizemos o próprio computador ou sistema agendar por nós, tá? E dizer, por exemplo, em função do nosso fluxo de trabalho, qual é a hora mais acertada para marcar reuniões, qual é a hora mais acertada, que é a pouca aderência da internet e tudo mais, tá? Nós podemos fazer isso tudo automaticamente. E ainda também iremos também aprender a automatização de processos, iremos automatizar fluxos de trabalho, conforme já expliquei anteriormente, complexos. Iremos integrar Python, Excel e a API do ChatGPT. Iremos também aprender a criar um assistente virtual, como um chatbot com a API do ChatGPT, para responder a perguntas de usuários. Esse chatbot nós iremos criá-lo para funcionar na internet, tá? Mas também poderá ser adaptado para Android, iOS ou mesmo para o desktop. Mas nós vamos trabalhar para funcionar na internet, porque nós já temos uma hospedagem reservada para esse desiderato. Então, desafios e melhores práticas. Bem, não adianta nós falarmos sobre automação de processo, automação de tarefas repetitivas, automação de atividades repetitivas e complexas que nós podemos fazer, tá? Sem falarmos de segurança e privacidade, porque hoje em dia também, quando nós escrevemos alguns scripts, né, nossos computadores normalmente têm antivírus e enfim, e há uma grande avalanche de perda de dados ou roubo de dados. Então também é importante falarmos um pouco sobre segurança e privacidade. Nós iremos ver técnicas para os nossos scripts, nossas aplicações serem consideradas seguras pelos antivírus dos computadores, dos smartphones, e não prejudicar assim a nossa reputação como desenvolvedores de aplicativos. Então é bom sempre considerar as questões de segurança e privacidade ao trabalhar com a API do ChatGPT, e os dados que poderão ser acolhidos, né? Esses dados, segundo a própria recomendação da OpenAI, que é a empresa desenvolvedora do ChatGPT, os dados que serão acolhidos pela nossa API não serão utilizados para treinamento do modelo da OpenAI, que por sinal resultou o ChatGPT 3 e o ChatGPT 4, ok? Então, por questões de segurança, significa que essa obrigatoriedade de segurança e privacidade deve funcionar em cadeia, já que nós vamos utilizar a tecnologia do ChatGPT
ou a tecnologia da OpenAI, que é o ChatGPT. Então, a responsabilidade deve funcionar em cadeia. Bem, em segundo lugar, também o gerenciamento de erros. Tá? Nós iremos implementar tratamento adequado de erros e exceções em nossos scripts de automação, porque há sempre possibilidades do nosso código não se comportar do jeito que nós perspectivamos. Então nós também iremos aprender a trabalhar com gerenciamento de erros, fazer o nosso script coletar esses erros, guardar num ficheiro de log, para a posterior, quando, por exemplo, na fase de produção, nós conseguir, ou seja, passo o termo, conseguirmos apresentar uma versão melhor do nosso script, do nosso aplicativo. E ainda também iremos trabalhar com otimização de desempenho. Tá? Nós iremos aprender técnicas para melhorar a eficiência e o desempenho dos nossos scripts em Python. Porque imagina que, por exemplo, estamos a trabalhar com um ficheiro do Excel que tem mais de 50 megabytes, tá, de dados, e vamos trabalhar com o nosso script Python para fazer automação para gerar esses dados. Tá? O computador é extremamente rápido, tá? Vai executar o script, vai fazer a leitura dos dados rapidamente, mas nós também, esse exercício, por ser repetitivo, é possível que poderá consumir muitos recursos do computador, como memória, CPU e tudo mais. Então nós também iremos trabalhar para otimizar o desempenho, porque não adianta nada ter um script de automação que é mais lento que o ser humano, né? Não adianta nós criarmos um sistema de automação que é mais lento que o próprio ser humano. Então a ideia é ter um script ou um código ou um aplicativo de automação de tarefas que seja mais rápido e preciso que o ser humano. Aqui a ideia é melhorar a qualidade do trabalho e não adianta ter um script que, por exemplo, ao digitar o texto é mais lento que um ser humano. Para isso fizemos nós próprios o trabalho e tal. E por último, então, iremos também aprender a documentar e a fazer manutenção dos nossos códigos. Tá? Nós iremos documentar o código e mantê-lo atualizado usando as novas bibliotecas, usando as novas práticas de programação, e também iremos ver alguns repositórios como o GitHub e alguns fóruns na internet para partilharmos insights sobre a nossa experiência. Também vou vos passar alguns sites interessantes em que, né, pessoas afins partilham conhecimento sobre essa área de automação. É sempre bom fazer a documentação e manutenção do código e partilhar, se quiseres partilhar para agradecer um aprendizado. Então, conclusões e próximos passos. Bem, primeiro, né, nós devemos sempre pensar em integração, tá, contínua, porque nós vamos começar a fazer integração com Excel, depois também iremos fazer outras integrações com outros aplicativos, como por exemplo com o Word, com o Google Chrome, até mesmo com o Facebook, com o WhatsApp, conforme eu disse no princípio. Iremos criar aplicativos ou scripts de automatização simples, mas complexos ao mesmo tempo pela qualidade de trabalho que eles irão desempenhar. Tá? E ainda, eu sugiro também a pesquisares mais, mantenha-te atualizado sobre as últimas tendências, atuações da API, do ChatGPT e em Python. Tá? E até já. Então pode partilhar esse vídeo, comenta, partilha e segue-nos para a próxima aula. Até já. Eu prometo.